Bom dia, graça e paz, a parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Mais uma vez, a palavra semeando para a vida, nesta manhã, que nós possamos ter um excelente dia com Cristo, mais uma semente incorruptível de Deus para a minha vida e para a sua vida. O tema é sendo uma atalaia de Deus, sendo uma atalaia de Deus, que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 3, e o versículo de número 17, que diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Ser uma atalaia de Deus, a importância, muito importante, irmão. A você líder, em especial, que tem passado por muitas dificuldades, muitos problemas, tem confrontado muitas coisas e às vezes tem colocado até em questão o seu chamado, o seu ministério. Eu quero dizer para você que Deus garante, Deus ele vai cumprir na sua vida o propósito dele. Por que ele fala isso? Nós tratamos isso em todo o chamado de Ezequiel, mas eu quero falar com você acerca de que você, claro e evidentemente, tem que se colocar à disposição de Deus para que você possa ser um vaso de honra nas mãos dele, ser um canal de bênção, ser o microfone dele, a boca dele aqui, porque ele chamou a mim e a você, que é líder, e os servos dele para ser atalaia, apresentar as demandas dele para as pessoas, porque o objetivo do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Mas infelizmente alguns resistem, alguns até se tornam como um instrumento do inimigo para abater, para tentar diminuir as suas forças, neutralizar o seu ânimo. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele é a nossa fortaleza. Por que isso? Olha o que ele diz para mim e para você no versículo 8. Diz assim: E eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como o diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temais, pois, nem te assuste com o seu rosto, porque são casa rebelde. Bom, nós temos visto isso nos dias de hoje. Vamos falar de apostasia, vamos falar de frieza espiritual. Mas, irmãos, a gente tem visto muito hoje a rebeldia, falta de zelo e de respeito e de santidade, de compromisso com a palavra de Deus. Porque independente, irmão, você, pastor, está à frente da igreja, à frente de um trabalho, como nos dias de Jesus, Jesus ele veio para salvação, veio para dar tudo aquilo que o homem necessitava como motivo de alegria para a sua alma. Mas, como em vários textos que ele mesmo fala, que a própria palavra diz, nem todos se agradaram da pregação do Senhor, nem todos deram ouvido o que ele falou. E a gente não pode questionar e dizer, porque você não tem qualidade, porque você não tem homilética, exegese, hermenêutica. Temos que ter esse conhecimento? Temos, irmão. Isso aí é essencial, são ferramentas para a minha vida e para a sua vida. Mas você pode ter tudo isso aí, irmão. E se a pessoa for rebelde, ela não dá ouvido a Deus, vai dar ouvido a gente, irmão. Mas a gente precisa só entender de que quando Deus lhe chamou, Ele lhe chamou para que você possa, assim, levar a essas casas, a essas pessoas, a palavra de salvação, a palavra de restauração, de transformação. Porque Jesus, quando comissiona os seus discípulos do seu evangelho, ele diz assim: olha, vocês vão ser enviados, eu vou lançar vocês aí na seara, mas eu quero que, em especial, primeiro vocês vão à casa rebelde de Israel.
povo que não está dando ouvido a ele. E ele mesmo disse, rebelde, quem não dá ouvido, não obedece, não está debaixo de autoridade e não tem alegria em estar sobre essa submissão, são rebeldes. São rebeldes. Não é só na questão de igreja, mas é familiar, é social, é política, é militarismo, enfim, em todas as áreas. Se não houver submissão, se não houver o cumprimento dos deveres, não haverá direitos. E haverá uma questão falsa de que eu estou bem, que eu estou vivendo bem e os outros não me importa. Tanto é que o Senhor fala sobre a questão do bom samaritano, passa o sacerdote, passa um levita. E eu quero dizer a vocês, irmãos, os rebeldes que costumam pegar esse texto para dizer que os líderes é que abandonam as pessoas, as ovelhas feridas. Não, irmão, ele está falando de tudo. Quando ele fala de sacerdote e do levita, está falando todo mundo dentro de casa. Dentro de casa que eu falo, dentro da casa dele. Porque Isaías ele fala que ele nos ungiu para sermos sacerdócio. Ele nos chamou para ser levita deles. Lá em 1 Pedro, ele também fala que nós somos sacerdócio santo, povo de propriedade sua. Ele não está designando questões, não. E quando ele deu a referência ali, ele estava falando que você não está isento. Ninguém está isento de tomar a atitude que aqueles dois homens tomaram. Porque a precedência ali não era o título dele, mas a ação dele. E essa ação não é só do levita, do sacerdote, como muitos pegam para fazer isso. E tornam-se duras serviços, rebeldes. Não. Ah, eram 100 ovelhas. Pelo amor de Deus, gente. Vamos tomar cuidado com isso. Porque, é como eu sempre digo lá na igreja, digo para os irmãos, cada um vai dar conta, irmão. Eu vou dar conta. E a minha cobrança será dobrada, porque sou pastor. Mas não pense que você vai estar livre de responder a Deus, porque o pastor deixou de olhar para mim, deixou de pregar como eu queria. Porque o pastor não me visitou, porque o pastor isso, que o pastor aquilo. Não, rapaz, é o seu problema, você com Deus. Você tem que cumprir a ordem que Deus lhe deu, independente da reciprocidade daqueles que estão próximos de você. Porque se fosse assim, Jesus não ia à cruz, irmão. Ninguém merecia. A própria palavra diz que é imerecível o ato que Jesus fez, entendeu? Mas ele, por a sua graça e misericórdia, nos deu esse direito de podermos ter acesso à salvação através do sangue dele que foi derramado naquela cruz. Jesus recebeu sobre si tantas duras serviços e recebe até hoje. Você que tiver acesso, seja crente ou não, você vai ver que tem coisas na sua vida que você faz, que você acha que é normal, que é bom. Falei ontem na igreja dizendo, olha, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. A gente precisa ter cuidado com isso. O que você está escolhendo? Chega na igreja parecendo que está morto, dizendo assim, eu estou acabado, eu vou acabar com a vida de quem está ali na frente, eu vou ficar de cara feia, não vou responder aos comandos que são dados, e se mandar abrir a Bíblia eu não vou abrir, que é para mostrar que eu estou insatisfeito. Eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que ai daqueles que são pedra de tropeço e escândalos para os meus pequeninos. Então cuidado, não fique lançando as suas maledicências, seus males, as suas murmurações, suas iras nas pessoas, não. Porque as pessoas não têm nada a ver com isso. Até aqueles que podem estar provocando isso são pessoas doentes que precisam de ajuda. E você que é servo de Deus e serva de Deus vai ter que entender de que você precisa falar do amor de Deus. Você precisa apresentar a Ele a forma de vida que Deus quer para você. Quer ver? Olha o que ele fala para mim e para você. Versículo 18, do capítulo 3. Quando eu disser ao perverso, certamente, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres, para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, se esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Ou seja, como líder, como pastor, eu não posso pregar o que eu quero pregar e nem pregar o que você quer ouvir. Eu apenas sou canal de bênção, os líderes e os pastores, aqueles que estão à frente da obra do Senhor, eles são apenas canal de bênção para minha vida, para a própria vida e para a vida das pessoas. Agora, ele não pode pregar o que ele acha e nem pode pregar o que você quer.
tem que pregar o que Deus quer. E o que importa hoje, irmão, nesses dias de hoje, com tanto mais, com tantos problemas que nós estamos vendo, é saber de que a palavra de Deus, ela é a verdade. E essa verdade vai incomodar, ela não vai ser aceita nessa geração. Claro e evidentemente não estou generalizando, alguém vai abrir, porque se não abrir o coração, Deus já tinha dado cabo de tudo. Mas ele sabe que ainda há pessoas que vai ter a condição de ouvir o Espírito Santo e ser tratado, irmão. Porque se você não der ouvido ao Espírito Santo, se você acha que você está ouvindo o pastor pregar, ou quem esteja lá na frente, você está enganado, você está enganadíssimo, enganadíssima. Você tem que ouvir o que o Espírito Santo fala no seu coração através da palavra. Em seminário, em alguns lugares, sempre se é dito que a própria palavra por si próprio, ela se traduz, ela se manifesta a minha e a sua vida, independente da eloquência de quem está falando. Nós temos essa montanha, são poucos esses que estão aqui, tem um armário aqui do lado, tem lá dentro, na frente, de livro. Mas quando você tem tanto conhecimento, você olha o conhecimento, claro, é uma ferramenta maravilhosa, é um alimento perfeito para a minha vida, mas a gente busca isso para dar um alimento primaz, perfeito, sem problemas, sem nenhuma mancha, sem nenhuma alteração. E a gente vê aqueles que nós botamos o alimento na mesa, olhar, porque não é o que eles queriam. E é por isso que hoje muitos pastores dão o exemplo do céu e serve. Eu vou lá e escolho o que eu quero. E o interessante é que Deus diz no seu evangelho de que comer aquilo que se é dado naquela casa. Quando se fala isso acerca da palavra de Deus e da casa que serve a Deus. Não é em qualquer lugar que você vá. Então, gente, precisamos entender isso. Eu, como pastor, jamais vou deixar de fazer o que Deus está mandando. Eu jamais vou deixar de dizer ou alertar a você acerca do pecado. O que pode gerar o pecado. Porque essa palavra vem primeiro para mim, eu que escuto primeiro, para depois passar. Então, é assim, se eu estiver fazendo assim, como as pessoas falam, dando recado, mandando isso, não. Eu vou estar enganado, porque quando chegar naquele grande dia, como eu digo para todos lá na igreja, não vai ter negócio de conversa. E eu vou responder pelos meus atos, não é porque A e B, e C e D deixou de fazer, eu aí também vou deixar de fazer. Não. E você tem que entender, nós temos que entender, que se você está na sua casa sozinho, todo mundo adora serviço, glória a Deus nessa casa porque você está aí, você é bênção nessa casa. A mesma coisa. Se lá na igreja tiver muitas pessoas, uma multidão, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus. O importante é cumprir a palavra de Deus. Então nós precisamos entender isso, que eu não vou querer responder pelo sangue de ninguém. Eu vou responder pelos meus atos. Porque eu não vou deixar de pregar a verdade e você, pastor, não deixe de pregar a verdade. A verdade que eu estou falando na Bíblia, não é a sua verdade, não é a minha verdade, é a verdade de Cristo. Nós precisamos ter cuidado com isso. Os servos e servas de Deus têm que ter amor à sua palavra, para que Deus se manifeste. Assim está escrito em João. Deus diz que quando nós amarmos a sua palavra, guardarmos e praticarmos, Ele se manifestará para mim e para você. Mas nós precisamos ser obedientes e fazer o que Ele nos manda. Precisamos dar fruto, precisamos estar na videira verdadeira. E só podemos estar quando nós obedecemos os seus mandamentos e os praticamos. Sabe por quê? Porque quando você deixa de anunciar esse juízo, alertar as pessoas acerca das suas atitudes de pecado, você pode responder pela vida e pelo sangue dessa pessoa, quando Deus enviar você. Você não pode ser pela força nem pela violência. Mas se você está à frente de uma igreja, Deus falou para alertar o povo, alerte. E lembre-se que primeiro é você. Né? Mantenha-se de pé. Se tiver a oportunidade de pregar lá fora, seja ímpio ou não seja, pregue, se Deus permitir. Porque quando nós entendemos que falamos do amor de Cristo, anunciamos a salvação e a pessoa não dá ouvido, a responsabilidade dela. Tito diz lá que quando a gente vai 1, 2 ou 3 vezes ao indivíduo, fala a verdade e ele não recebe, não se preocupe. Ele é gentil e a condenação está de si próprio. Você não pode obrigar ninguém. Agora é assim, se a gente também não alertar, que se não houver essa comunhão, se não houver a congregação, se não houver a unidade, se não houver a entrega, para poder se entregar mesmo, se gastar,
Porque a gente nunca vai se gastar nem se entregar completamente como Jesus fez por nós. Mas podemos fazer o possível das nossas vidas e sabendo de que sem Jesus nada podemos fazer. Mas quando realmente Jesus está em nossas vidas, tudo é possível porque Ele nos fortalece. Então, irmão, olha o que ele diz para mim e para você. No mesmo capítulo, no versículo 19. Mas, se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvastes a tua alma. Mas tu salvastes a tua alma. Está vendo, irmão? Nós precisamos pregar esse evangelho, anunciar esse evangelho. Quer o indivíduo ou a indivídua ouça ou não. Ou seja, o ouça ou não é dar ouvido, ser obediente. Porque, infelizmente, uma das palavras que impera hoje no mundo é a rebeldia. Rebeldia, ela traduz tudo que nós vemos hoje. Pessoas desafeiçoadas, pessoas sem sentimento, pessoas amantes de si próprias, amantes das paixões, totalmente inimigas de Deus, totalmente hostil à palavra de Deus, desafeiçoada. Então, todos esses adjetivos que nós vemos hoje que tenha certeza não alegra o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ter esse cuidado. Porque eu vou anunciar, claro, com mansidão e humildade, mesmo que seja com ousadia e intrepidez no Espírito. Lá em Gálatas fala isso no capítulo 6. Mas eu tenho que, se eu observar o meu irmão pecar, se eu ver o irmão entrar no erro, eu tenho que anunciar a ele, avisar ele que ele está procedendo por um caminho que não é bom. Mas o principal de tudo é eu me manter de pé e principalmente reconhecer de que se eu achar que sou alguma coisa, não sendo nada, engano a mim mesmo, não é os outros, a mim mesmo. Então pense bem como é que você está agindo diante de Deus, como é que você está agindo diante da sua igreja, dos seus irmãos, independente de ser líder ou não. Você foi chamado para ser um atalaia, para anunciar a palavra de Deus, a palavra de salvação que chegou até você, e eu creio em nome de Jesus que Ele garante a salvação. Pare de murmurar, pare de achar tudo ruim, pare de ficar jogando sobre as pessoas os seus fel, os seus venenos. Pare de ficar querendo contaminar todo mundo com essa vida desastrosa. Principalmente que nós estamos agora num período em que no mundo trata-se de que setembro amarelo, né, a questão do suicídio. E há muitas vertentes para você chegar a essa situação do suicídio. Uma delas, principalmente, é a morte espiritual. Que é essa que vem, a espiritual, aonde você perde o brilho para tudo. A sua alma é só maledicência, murmuração uma atrás da outra, semente de amargura. Mas quando você tem o seu espírito avivado pelo Espírito Santo, quando você pega, se alimenta da palavra, o pão que veio do céu, o maná, você tomou posse do cálice e bebeu do sangue da nova aliança. Deus lhe faz um novo homem, uma nova mulher. E você vai ter alegria independente das condições. Você vai ter alegria em ouvir a palavra de Deus. Seja um versículo, seja um louvor, seja uma oração, seja até só estar em comunhão, ou até mesmo em silêncio. Deus fala com você. Porque, para nós encerrarmos essa palavra agora, o versículo 21 diz: No entanto, se tu avisares o justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvastes a tua alma. Versículo 27. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebeldes. E eu profetizo na sua vida que você não é casa rebelde, que você é uma casa onde há honra, uma vida obediente, temente a Deus. Quero que você entenda essa mensagem de Deus para você, essa semeando para a vida, essa semente de vida nesse dia de hoje chamado sábado, hoje, dia 5 de setembro, que nós possamos entender a preciosidade, o valor de sermos uma atalaia de Deus. E outra coisa, a atalaia, ele tem que ser vigilante, ele tem que estar observando, ele tem que estar atento.
Se você quer ter um dom especial, se você quer ter um dom especial, vou dizer logo para você. O primeiro, amor. E o segundo, discernimento espiritual. E o terceiro, o dom da palavra. O resto vai ser tudo tranquilo na sua vida. Amor para cuidar de si e dos outros. Visão espiritual, discernimento para ter visão espiritual, que é o que é de Deus e o que não é de Deus. E a palavra, para que você não peque contra Deus. Não é para você ser o doutor da lei. Eu sei tudo da Bíblia, não é para você não pecar contra Deus. Consequentemente, você não pecando contra Deus, você vai ter o coração com ele cravado, a palavra no seu coração. E a Bíblia diz que os nossos olhos e a nossa boca falam o que o coração está cheio. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Nesse dia, pastor Elamar, a missionária Patrícia, líderes da Igreja Batista Nacional Betel em Alto de Coutos, ali naquela região abençoada. Esse é um abraço da família Betel para você, em nome de Jesus. Amém. Um bom final de semana para a glória do santo nome de Jesus e por mais uma oportunidade, mais um dia que assim o Senhor nos permitir. Amém.